Oi pessoal, tudo bem? Mensagem do dia de hoje. O arrependimento não muda o passado, mas traz novas oportunidades de ser melhor no futuro. Então, a gente vai... eu fui lendo essa mensagem e gostei muito dela, no qual ela nos leva a refletir sobre uma mudança de comportamento. Como ela bem nos fala, a gente não pode ter uma mudança interferindo no nosso passado, porque o passado ficou para trás. As atitudes que tomamos, que escolhemos, os caminhos que percorremos já ficaram para trás no passado. Mas a gente pode começar agora e fazer uma diferença com esse arrependimento, nos tornando melhores daqui para frente. Aí eu fui viajando por tudo isso e quis compartilhar com vocês. Fui no meu período de infância e minhas memórias ficaram assim, né? Pensando, refletindo em tantas coisas que eu já vivi, de tantas coisas que eu já percorri. Nos períodos de criança, por exemplo, como todo mundo já passou por esse período, né? Ou está passando, ou passará, enfim. A gente tem uma facilidade tão grande de perdoar, de relevar, né, os acontecimentos do cotidiano, da vida. A gente tem aquelas coleguinhas ou os coleguinhas, enfim, que a gente fica ali, que a gente tem uma maior sintonia, uma maior amizade, e às vezes acontece alguma situação ali que dá aquele desentendimento ali e passa um pouquinho. Eu lembro quando a gente era pequeno, tinha aquele assim, Belém, Belém, nunca mais sou de bem, né? Tinha tudo isso e a gente nem se importava muito com aquela situação, ficava de mal por isso ou por aquilo, e de repente, do nada, a colega vinha, puxava a conversa, a gente já conversava, já brincava, enfim. A gente, enquanto criança, a gente tem um coração bem puro, né? A gente tem o coração bem limpo e o perdão, ele acontece naturalmente. A gente releva todas as situações com mais facilidade. E quando a gente vai entrando pelo mundo adulto, aí a gente percebe realmente que as coisas começam a se modificar. Já não é tão fácil perdoar, não é tão fácil relevar determinadas atitudes de alguém. A gente quase sempre está ali, né, querendo ganhar a razão porque nós fomos ofendidos. E diante disso tudo, é muito perigoso a gente ir por esse caminho, por essa extremidade, porque o perdão, ele precisa acontecer. Jesus, né, Deus, ele nos perdoa constantemente as nossas falhas. A todo momento nós estamos, né, indo contra, né, a lei de Deus, seja na maledicência, seja na preguiça, seja em qualquer outra atitude errônea, né, errada que a gente venha praticar, a gente está infringindo a lei de Deus. E Ele, a partir do momento que a gente se arrepende, Ele nos dá uma nova oportunidade de seguir em frente, de recomeçar. E quando a gente pensa dessa forma, a gente se sente melhor, né? Então, por isso, nós precisamos buscar ter novas atitudes com nossos irmãos e até mesmo conosco mesmo. E você já percebeu que quase sempre quando ficamos magoados com alguém ou nos desentendemos com alguém, são por motivos bobos? É uma toalha molhada na cama, é uma má palavra que alguém te disse, é uma buzinada no trânsito, né? É um telefonema que alguém brincou e você não gostou. Enfim, é uma piadinha ali que alguém faz na frente das outras pessoas e você se sente incomodado. Então, quase sempre a gente tem esses motivos, né? O qual nós nos apegamos muito e alimentamos por muito tempo, e acaba que nós realmente nos afastamos dessas pessoas ou daquela pessoa em especial. Por quê? Porque está doendo dentro de nós algo. E quando a gente vai ver que cada um tem o seu olhar. Por exemplo, cada um tem a sua verdade. A pessoa que ficou magoada, ela ficou magoada por um motivo X. A outra pessoa que causou a mágoa, ela simplesmente teve aquela atitude por um motivo Y.
E quando a gente vai ver, né, aquele emaranhado de situação, a gente vai ver que cada um se amarrou dentro de contexto o qual se achava corretamente certo. Então, como que a gente vai fazer para saber quem está certo, sendo que cada um possui a sua verdade? É a partir do momento que a gente leva para os ensinamentos de Jesus. Porque nesse mundo, às vezes a gente vai lá e tem um determinado comportamento e é tolerável, é correto, porque esse mundo nos convida a fazer isso, a fazer aquilo de uma maneira natural, normal. Mas a gente não pode levar as coisas por esse lado. A gente tem que levar tudo pelos ensinamentos de Jesus. Então aquela atitude que eu fiz, nesse mundo ela é tolerável, ela é bonita, né? Eu tirar piadinha com os outros, eu ser grossa, eu praticar alguma atitude errônea, aqui é tolerável, mas para os ensinamentos de Jesus isso não é. Então é neste momento que o arrependimento tem que vir em meu coração, quando eu tenho a noção que eu realmente fiz algo que não deveria, magoei aquela pessoa e de alguma maneira eu preciso reparar esse erro. Seja pedindo desculpa e também sendo uma pessoa diferente. Porque não adianta só eu ir lá e pedir desculpa, desculpa. Né? Além de sair para fora, né? Não sair esse pedido do coração, eu ainda não mudar a minha atitude. Nós devemos saber que o arrependimento é algo que brota dentro de nós de uma maneira sensível, né? O qual nos comove a mudarmos de atitude. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, eu gostaria? Será que a gente já se perguntou isso? Se fosse eu no lugar dela, com a verdade dela, será que eu me sentiria bem? Vamos deixar de colocar as coisas dentro do que nós achamos. Vamos pedir direcionamento de Deus, né? Vamos fazer uma oração e vamos abrir os nossos corações para compreender também a verdade do outro. Vamos sair dos nossos preconceitos, das nossas atitudes e vamos olhar de uma maneira diferenciada para a gente compreender o que realmente aconteceu. E agora eu vou contar uma historinha para vocês, para a gente poder, né, refletir a mensagem de hoje. Conta-se assim: era uma vez uma família. Nessa família tinha vários irmãos. E em meio aos irmãos haviam 2 gêmeos, a Cecília e o Gervásio. Eles eram muito peraltas e sempre estavam juntos fazendo isso e aquilo, né, naquele amor de irmão o tempo todo. E um belo dia, eis que aconteceu uma situação bem difícil. O que ocorreu? A Cecília estava arrumando a casa, ou seja, ela estava fazendo a sua obrigação matinal. Ela estava ali enceirando, né? Naquela época, era uma época mais antiga, aquela época onde não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. E a mãe sempre exigia dela, vez ou outra, encerar o chão, passando, né, aquela cera de pasta para que ficasse bem bonitinho, né, brilhoso o chão. E quase sempre, quem sabe, né, no passado aí, as ceras de pasta, a gente passava ajoelhada com um paninho, né, fazendo todo aquele movimento, cômodo por cômodo, em todo o chão. E ela estava ali limpando tudo, organizando, né, tudo como a mãe tinha pedido no maior capricho. E eis que quando ela estava quase terminando, né, o último cômodo, que era a sala, eis que o irmão, o Gervásio, chega na porta e dá a demonstração que vai entrar. E ela, muito brava, diz para ele: Gervásio, não entre, porque eu estou terminando, estou cansada e eu não quero refazer esse serviço. O Gervásio, achando tão divertida aquela situação, naquela fala da irmã, na sua peraltice de menino, resolveu entrar. Pisou com o seu pezinho, deixando marca por toda a sala. E quando ele terminou de atravessar a sala, eis que olhou para a irmã com aquele olhar cínico, de brincalhão, e deu aquele sorriso debochado. Cecília achou aquilo um absurdo, não concordou com a atitude do irmão e disse para ele
Pois é, de agora em diante, já que você teve essa atitude, eu nunca mais vou conversar com você. Porque você não me obedeceu, você não me respeitou. O irmão, mais que depressa, nem deu assunto, pensou que a irmã estava brincando, deu os ombros e saiu dali. O tempo foi passando e na semana seguinte todo mundo da família achou muito engraçado e pensou que era apenas uma brincadeira. Cecília não ia ficar tanto tempo sem conversar com o irmão por causa de uma situação tão banal. Mas o que ninguém suspeitava é que ela levou à frente a sua decisão. Ela realmente não quis mais conversar com o irmão. E o tempo foi passando e ela firme em sua decisão. Até que, quando eles perceberam, havia se passado 25 anos que eles não conversavam. Ambos se relacionaram com outras pessoas, dali vieram namoros, em seguida casamentos e cada um foi para o seu lar. Mas não foi motivo nenhum, nem casamento, nem época de namoro, nem qualquer outro acontecimento suficiente razão para que Cecília voltasse a conversar com Gervásio. E o tempo foi passando, cada um dentro da sua vida, dentro das suas atitudes do dia a dia, naquele corre-corre. Eis que um dia Cecília recebe um telefonema. E ela vai lá tranquila, atende, e eis que era do hospital. Ela ficou assustada e logo a enfermeira já quis passar a informação de imediato. Cecília, é você, né? Eu estou aqui com o seu telefone e tudo, quero te avisar que o seu irmão deu entrada no hospital, ele teve, né, uma complicação, ele teve um AVC e ele não está muito bem, né? Ele está em estado grave aqui no hospital e se você quiser vê-lo e tudo, e fez todo aquele procedimento. Cecília desligou o telefone e na sua mente, em estado de choque e pânico, ela não via mais nada. Ela não sabia o que estava acontecendo, parece que tudo estava rodando. Ela lembrou-se da época de criança, das brincadeiras, dos sorrisos, dos abraços, de dormir junto, de comer jogando comida um no outro, de brincar, de pega-pega, de esconde-esconde. Mas o que veio com maior impacto em suas lembranças foi realmente o dia que ela deixou de conversar com seu irmão. E naquele desespero não viu nada, pegou sua bolsa, suas coisas do jeito que estava e correu para o hospital. Quando ela chegou no hospital, Gervásio estava muito ruim. Os médicos já tinham passado para ela que ele não tinha mais consciência, que havia, sofrido um aneurisma e realmente tinha se avançado muito e que ele não conseguiria voltar. E ela ficou-se ao lado dele na cama, ali naquele desespero, dizendo não, mas não é possível, ele tem que voltar. E aí ela percebeu completamente o seu arrependimento por tudo que ela tinha feito, por todos esses anos que ela deixou com que o orgulho, com que a vaidade, porque ela não poderia ter voltado atrás, porque ela tinha prometido para si mesma que não conversaria com ele. E ficou alimentando aquilo por tantos anos e hoje arrependia-se amargamente. Chorava, pedia perdão ao irmão, mas o irmão inconsciente não podia ouvi-la. E ela queria voltar no tempo, fazer diferente, voltar no tempo e rir daquela situação que ele marcou o pezinho da sala, andando ali só para fazer um capricho para a irmã, mas não podia. O tempo havia passado. Com o tempo, passou-se as oportunidades e agora ela estava numa situação muito difícil. A inconsciência do seu irmão perante aquela situação e ela não sabia o que iria acontecer dali para frente. Mas na realidade o que ela não esperava é que após 3 dias o seu irmão tinha chegado a óbito e ela não teve a oportunidade de pedir perdão e de voltar atrás e de tentar daquele momento fazer diferente. O seu irmão partiu e ela ficou muito chateada e decepcionada com si.
A história, essa bela história, nos traz uma linda lição, uma grande lição, que nós devemos realmente aproveitar as pessoas que estão no nosso caminho. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para vivermos bem. E se hoje você não está vivendo bem com alguém por determinado motivo, que você possa ter a consciência que ainda há tempo para esse arrependimento, que você possa ir atrás dessa pessoa ou até mesmo ligar, mandar uma mensagem e pedir perdão e querer fazer a diferença da agora para frente, porque amanhã pode ser tarde. Aproveite todas as oportunidades. O tempo passa e com ele, nós envelhecemos e tantas situações nos chamam a atenção. Mas um dia seremos responsáveis pelo que hoje nós praticamos. Então façamos o nosso melhor agora. Sejamos a nossa melhor versão com todas as pessoas enquanto elas passam pelos nossos caminhos. Porque amanhã pode não chegar a oportunidade de agirmos diferentes. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.